No início de dezembro, o IBGE registrou que o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 0,6% no terceiro trimestre de 2019. E o desemprego teve uma leve queda. O nível de emprego aumentou basicamente no trabalho informal. O que esperar desses movimentos da economia? Nos últimos anos, o país passou por recessão, depois baixo crescimento e desemprego alto. E agora? Qual é o balanço do ano e o que esperar de 2020? Eu vou conversar com o professor Marco Flávio da Cunha Rezende, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Bem-vindo, professor. Obrigado, Vivian, é um prazer estar aqui. Marco, aparentemente, uma pequena melhora na economia criou uma percepção de que mais otimista, não é? Teve um movimento favorável, pesquisas, inclusive, demonstraram isso, que as pessoas estão um pouco mais otimistas e quem investe também. Qual é a sua percepção? Há, de fato, um início de retomada da economia, há vários dados que apontam para isso. Você tem um aumento do emprego, ainda que o aumento do emprego seja muito mais no setor informal e de maneira precarizada, né? O que quer dizer que o trabalhador vai ganhar um pouco menos, mas ainda assim há uma retomada do emprego. Pequena, muito aquém do que é necessário para a gente diminuir esse grande contingente de desempregados que tem no país. Mas, de todo modo, é uma retomada. O crédito ao consumo das famílias aumentou, então isso tudo está gerando um pouco mais de demanda. 60% do PIB brasileiro vem do consumo privado. Então, se você tem, de um lado, um aumento da massa salarial que decorre da retomada do emprego, ainda que precarizado e informal, e de outro, um aumento do crédito ao consumo, então isso está gerando um aumento da demanda que há tanto tempo estava reprimida, então várias pessoas precisam trocar a geladeira, comprar um carro, ainda que usado, por exemplo, e assim por diante. Então tem uma demanda reprimida e tem um aumento de consumo e da massa salarial pequeno, mas tem. Agora, esse crédito que está aumentando, o que motiva o aumento do crédito? A própria retomada do emprego ajuda, né? Não, mas quem empresta o dinheiro? Isso. Por que o sistema bancário decide fazer isso? Isso. Então, na medida em que começa a retomar o emprego e começa a aumentar a massa salarial e, portanto, a demanda na economia aumenta, aumentando a demanda, aumentam as vendas das empresas, né? Então, tudo isso já é um fator que aponta facilita a retomada da concessão de crédito por parte dos bancos. Além disso, uma parte das famílias foi a duras penas pagando suas dívidas e limpando o nome. Então, ao limpar o nome, elas conseguem crédito de novo. E para limpar o nome, houve um movimento importante em 2017, que foi a liberação do FGTS. Muitas pessoas usaram o FGTS para quitar dívidas e, portanto, ter acesso ao crédito de novo. E agora, novamente, nós temos outra liberação do FGTS, que, de um lado, estimula a demanda, e mesmo para aquelas pessoas que quitam dívidas, também estimula a demanda, porque elas limpam o nome e voltam a ter crédito. E voltam a gastar porque tem uma demanda reprimida das famílias. Então, é um conjunto de coisas, né, de itens aí, que vão apontar para os bancos, que vão estimular os bancos a aumentarem o crédito, e assim aconteceu. O crédito ao consumo tem aumentado, o emprego tem aumentado, e você teve algumas reformas, uma importante reforma que foi a da Previdência, que sinalizou por uma mudança na trajetória da dívida pública brasileira. A dívida estava numa trajetória explosiva e a reforma da Previdência ajudou a controlar essas contas. Há aqui que se fazer uma consideração. A reforma da Previdência me parece que era importante ser feita, mas a questão é que reforma fazer, né? Na medida que tinha um problema demográfico, as pessoas vivendo mais tempo e, portanto, usufruindo da aposentadoria mais tempo, precisando ganhar essa aposentadoria mais tempo, e entrando menos gente no mercado de trabalho, porque as famílias agora têm 2 ou 1 filho só, né? Já de algum tempo para trás isso vem acontecendo. Então você tem menos contribuições e mais tempo de pagamento dos benefícios, porque as pessoas estão vivendo mais. Então,
uma reforma previdenciária era necessária. Só que eu, por exemplo, não considero que essa foi a melhor reforma que poderia ser feita. Na sua opinião, o que não foi a reforma é uma boa ideal? Tem coisas boas na reforma, mas também tem coisas ruins, né? Deixa eu só concluir. Sim, pois não. Do ponto de vista das contas do governo, independentemente da reforma ser justa ou injusta para a população, independentemente disso, do ponto de vista das contas do governo, isso também tranquilizou o mercado, porque a trajetória da dívida que estava explosiva deixou de ser. Então, eu nem acho que a reforma da Previdência era a primeira que deveria ser feita, deveria ser a tributária, mas assim, isso é outra questão. O fato é o seguinte, a reforma está feita e isso ajudou a segurar a trajetória da dívida. Agora, por que ela não foi uma boa reforma ou tão boa quanto poderia ser? Porque se de um lado tem uma coisa boa, que é idade mínima de 65 anos, por quê? Porque o pobre já aposentava com 65 anos. Ele não conseguia ter tempo de contribuição para aposentar antes disso. Teria com tempo mínimo de contribuição, que eram 15 anos, e ia até os 65. Quem aposentava com menos de 65 era a classe média, a classe alta. Tá? Então, a partir de agora, não, vão ter que aposentar com 65 anos também. Então, esse lado eu acho que foi bom, né? Foi bom a alíquota progressiva para o funcionário público. Eu, inclusive, vou pagar mais, sou funcionário público, né? Sou professor da UFMG. Então, mas eu acho bom, nós somos classe média, né? Então, ok, alíquota progressiva dentro do funcionalismo público. Mas uma boa parte da economia da reforma é com as pessoas que ganham acima de um salário mínimo até 3, 4 ou 5 salários mínimos. E eles disseram que isso é distribuição de renda. Em vez de você estar taxando quem ganha menos de R$1.000, você vai taxar quem está ganhando de R$1.000 a R$2.000 a R$3.000. É aquela classe média muito elástica, né? Que justificava a mudança. Não, de fato, não é a porção mais pobre, que é a que ganha menos de R$1.000, mas dizer que você está fazendo distribuição de renda porque quem vai pagar essa conta é quem ganha R$1.500, R$2.000, essa pessoa também ganha pouco, muito pouco. E ela é que está pagando a conta dessa reforma da Previdência. Agora, Flávio, o fato é que o governo, apesar dessa melhoria, o governo foi bastante discreto para comemorar esse resultado do trimestre, esse resultado do PIB, até porque não se tem certeza do quanto se vai consolidar esse resultado, não é isso? Eu queria que você me falasse um pouco da sustentabilidade do nosso crescimento. Isso que está acontecendo agora, o quanto ele é sustentável? O governo não podia, Vivian, comemorar muito, porque a expectativa no começo do ano é que a gente cresceria 2,5% por aí, né? Agora a gente cresceu 0,6% em relação ao trimestre anterior. Então, deve dar para o final do ano, 2019, um crescimento de 1,1% a 1,3% do PIB. 2018 foi 1,3% depois da revisão do IBGE. Então, não é nada tão alvissareiro assim, né? Tão espetacular assim. Mas já é melhor do que nada, né? Bom, você pergunta da força dessa retomada. É muito difícil a gente prever o futuro. O que a gente tem está retomando um pouquinho o emprego, ainda que precarizado, isso ajuda, porque aumenta a massa salarial e aumenta os gastos dentro da economia. O governo soltou o FGTS, instituiu o 13º do Bolsa Família, então isso amplia também um pouquinho a demanda. Tudo isso significa venda para as empresas, e elas tendo a perspectiva de vendas, elas vão contratar mais gente, e aí vai gerar mais salário, e essas pessoas vão gastar em outros lugares, e isso vai ganhando tração. É o que a gente chama de efeito multiplicador, né? Então, além dessas medidas, você tem uma retomada na construção civil, né? A taxa de juros para financiamento habitacional está baixa, perto do histórico que a gente tem, né? Então a Caixa Econômica baixou de fato as taxas de juros, a gente tem que olhar as coisas ruins e as coisas boas, né? Estimulando a construção civil, e também há uma retomada, construção civil habitacional, e há uma retomada da construção civil pesada, uma vez que as empresas que estavam proibidas de fazer licitação com o governo, e o único cliente dessas empresas é o governo, porque setor privado, famílias não compram obras pesadas, não compram uma estrada, não compram uma hidrelétrica, é só o governo que compra isso. Elas foram delatadas na Lava Jato e ficaram impossibilitadas de fazerem licitação para novas obras até que fizessem um acordo de leniência e pagassem pesadas multas. Então,
elas fizeram isso até o ano passado, se não me engano, ano passado todas já estavam com esse acordo de leniência pronto e começando a pagar a multa. Então elas já retomaram e já estão fazendo obras de novo. E existe uma perspectiva, a gente não sabe no que isso vai dar, mas que é uma perspectiva para essas empresas, inclusive, crescerem no âmbito do financiamento para saneamento básico. O governo está trabalhando em cima disso. Se conseguir realmente alavancar financiamento para essas empresas fazerem financiamento, isso é uma ótima coisa, porque metade da população brasileira não tem saneamento básico, isso causa doenças, isso sobrecarrega o SUS, implica gastos do governo com saúde, né? É ruim para a população que fica doente, é ruim para as empresas, porque uma população doente não tem produtividade. Então, seria muito bom ter esse investimento em saneamento. Se vai ter, outra história, mas seria bom. O impacto, você está falando dessas empresas que foram condenadas pela Lava Jato, que impacto, tem alguma medição do impacto no PIB, da saída delas do mercado? Tem uma consultoria... Porque a volta ainda não deu para medir, né? Não deu para medir. Tem uma consultoria, mas eu não vou ter o número aqui agora, eu não me lembro mais. E também é um cálculo de uma consultoria, não sei até onde isso é correto, não, mas eu só me lembro que era um valor significativo. Se não me falha a memória, o PIB brasileiro em 2015 caiu, bom, com certeza ele caiu 3,5%. Se não me falha a memória, o efeito da Lava Jato foi de 1,5% a 2%. Então, assim, é muita coisa. Se não fosse a Lava Jato, teria caído, em vez de 3,5%, teria caído 1,5%. Alguma coisa assim, sabe? Mas eu não tenho certeza desse dado. E também é um cálculo de uma consultoria, não sei até onde está certo, eu só li a notícia, não sei como esse cálculo foi feito. O que a gente sabe é que a demanda tem 4 componentes, a demanda agregada. As vendas das empresas, elas vêm, ou são vendas para exportações, ou para o consumo das famílias, ou para os gastos do governo, que é consumo do governo e investimento do governo, ou para o gasto do empresário, que a gente chama de investimento privado. O gasto do empresário, o investimento privado, é compra de máquina, equipamento, é material de construção civil, esse tipo de coisa. Ou seja, tudo aquilo que você vai gastar para montar uma fábrica. Tá? Muito bem, quando você pega os dados, a recessão, a economia começa a desacelerar fortemente em 2014 e entra em recessão em 2015, né? Ou entra em recessão no segundo semestre de 2014, começa a acelerar ali a queda, né? Quando você pega os dados, o consumo das famílias desses 4 canais só vai cair em 2015. O consumo do governo praticamente não se altera. As exportações são oscilantes, mas vinham já oscilando antes disso, né? E o investimento privado é que vai cair, então. Se não é o consumo das famílias, se não são as exportações, se não são os gastos do governo, quem desabou em 2014, conforme os dados, né, do IBGE, foi o investimento privado. E ele tem data. Ele desaba e entra em colapso no segundo trimestre de 2014, que é exatamente quando saem as delações da Lava Jato. E aí isso é um problema da legislação brasileira, não é um problema da Lava Jato em si. A legislação brasileira é ruim, porque ela penaliza a empresa. Nos Estados Unidos ou na Europa, o dono da empresa vai preso. Se for o diretor que foi delatado, o diretor vai preso. Mas a empresa continua, ela pode continuar vendendo para o governo. Sim, no Brasil, não. Elas foram proibidas até que fizessem acordo de leniência. Só que o acordo de leniência implica em multa de bilhões. Então, elas não pagaram, elas foram fazer acordo na justiça para reduzir essa multa, e isso levou anos. E, consequentemente, grandes empresas como Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez e várias outras, que têm 3 mil, 4 mil, 5 mil funcionários, não podiam mais vender para o governo e ainda tiveram que descapitalizar, vender seus ativos para poder pagar as multas. Então, você travou toda a parte de construção civil pesada. E por que isso tem a ver com a economia? Ora, porque a construção civil pesada, ela usa trator, ela usa equipamento, ela usa máquinas, ela acaba afetando toda a indústria de bens de capital, a parte da indústria automobilística ligada a caminhão e trator, e assim, e peças, componentes. Quebra a rede, você vai numa cadeia, um efeito dominó, né? E toda a cadeia de petróleo e gás, não só a construção civil pesada, sofreu, porque era tudo no âmbito da Petrobras. Então, todo mundo ali ficou envolvido e aquilo ali paralisou. Quando você desaba o investimento numa cadeia importantíssima, só a Petrobras em 2013 representava 9% de todo o investimento brasileiro.
Então, quando você trava isso aí, e era um ano de eleição, o empresariado parou, o resto do empresariado, de outros setores, todo mundo parou, o investimento desabou. Então, isso ajudou muito a gerar essa crise toda que a gente teve. Então, eu só vou retomar uma parte da pergunta que eu acho que não ficou muito clara. Tá. Temos chance de avançar de forma mais vigorosa ou você teme que esse crescimento, como há alguns analistas que dizem, que ele vai continuar, digamos, baixo? Então, fazer previsão é muito difícil em economia. A economia não é ciência exata, né? Depende das pessoas, tá? Mas eu não vejo, assim, então estou dando uma opinião, mas sem, não é um cálculo matemático, né? Eu não vejo com muito otimismo a retomada, não. Eu vejo uma retomada, há vários indícios de que a gente está retomando, mas eu não vejo com otimismo uma retomada forte. Então, acho que ela vai devagarzinho, vai depender muito do cenário internacional, que não é bom, né? Uma importante parceira comercial está em crise, que é a Argentina, né? O mundo inteiro está desacelerando, em boa parte por conta da guerra comercial Estados Unidos e China, que são os dois maiores PIBs do mundo, estão em guerra. Nessa quinta-feira o Trump chegou a tuitar que está perto de um acordo, mas já fez isso várias vezes. Já fez várias vezes, então, assim, não sei o que esse cenário externo pode atrapalhar, né? E o próprio governo, né? Essas medidas que ele de estímulo à economia, elas são efêmeras. Ele não vai dar FGTS o resto da vida. Deu agora. Pois é, eu estava querendo entrar justamente naquilo que é a agenda do governo, a agenda econômica do governo. Além da reforma da Previdência, o governo fez aquela MP da Liberdade Econômica, né, que conseguiu passar a MP no Congresso, e no mais, as PECs que foram apresentadas, a PEC emergencial, o Pacto Federativo e a dos fundos, a PEC dos fundos, está no Senado, a previsão é de que vai ficar na geladeira lá até o ano que vem. Sinalizou com reformas tributárias, que você mencionou como uma necessidade primeira, na sua opinião, antes mesmo da Previdência, e com a reforma administrativa, né, que vai mexer com o funcionalismo, com as regras do funcionalismo. Como é que você vê esse pacote que chegou quase que todo ao mesmo tempo, o que foi prometido, a tributária e a administrativa não chegaram, afinal, né, ficaram mesmo para o ano que vem, mas o fato é que o governo fez uma movimentação em relação à agenda. Como é que você vê o norte dessa agenda e as perspectivas dela para o ano que vem, no que ela impacta? Então, Vivian, a reforma tributária é muito importante. Seja por uma questão de justiça social, que tem seus efeitos sobre a economia, seja por uma questão econômica propriamente dita. Deixa eu dar um exemplo. Você vai lá na Europa e boa parte da estrutura tributária é sobre renda de pessoa física e sobre propriedade de pessoa física. Renda e propriedade. Isso não afeta a competitividade da empresa. Não importa se quem está pagando o imposto de renda à pessoa física, na Inglaterra, que é 45% a alíquota máxima, né? Não importa se é o dono da empresa, porque aquele dinheiro já saiu da empresa. É a pessoa física do dono que está pagando, que ele não tem mais nada a ver com a empresa, aquele dinheiro. Então, o que é diferente de lucro retido. Estou falando assim, o empresário retirou para ele, é remuneração dele, e aí ele paga 45% de imposto de renda lá na Inglaterra. O que acontece? O produto da empresa dele fica barato, porque o imposto foi sobre ele, não foi sobre o produto. No Brasil, a estrutura tributária a gente chama de regressiva. Boa parte da arrecadação do governo vem de impostos sobre produção e circulação de mercadorias. E aí o empresário não tem outra opção senão repassar para o preço esse imposto. Então o nosso produto fica mais caro. E não é só mais caro para exportar, é mais caro para competir com o importado. Se você não consegue competir com o importado, você fecha e demite. Então, a estrutura tributária é importantíssima para dar competitividade. Se ao contrário, eu consigo competir, eu não vou fechar e demitir. Eu vou abrir mais uma empresa e contratar. E aumentar o emprego no país, e aumentar a renda do país, porque eu consigo competir e consigo vender aqui dentro, em vez de deixar o importado entrar. E eu consigo também exportar.
vender lá fora. Então, a estrutura tributária é importantíssima, primeiro, para dar competitividade para as empresas. Então, além da questão que é muito comentada pelos analistas, que é simplificar para que se tenha um menor escritório de advogados e contadores para fazer o imposto da empresa e reduzir esse custo da empresa, né, com a parte tributária. Mas, além da simplificação, é para dar competitividade para a economia. Além disso, você faz uma reforma tributária que seja progressiva, ou seja, vamos tributar mais a renda e quem tem mais paga proporcionalmente mais. Eu dei o exemplo da Inglaterra, onde a alíquota máxima é 45%, aqui é 27,5%, lá é 45%. Então, quem tem mais paga progressivamente mais, isso significa que você alivia o imposto sobre as pessoas que têm menos renda. Né? No Brasil, tem uma boa parte que nem paga o imposto de renda, mas quem ganha 7 mil paga. Você poderia aliviar essas pessoas, quem ganha 10 mil, e quem vai ganhar 50 vai pagar mais, quem vai ganhar acima do teto, funcionários públicos, muitos ganham, vai pagar mais. Né? Então, quem ganha 1 milhão por mês vai pagar mais. Então, você torna a estrutura socialmente mais justa, isso tem um impacto econômico em duas vias. Uma primeira via, constrói-se uma harmonia social. A harmonia social significa mais segurança para o empresário. Não tem ninguém achando ruim, está todo mundo achando ótimo. No Chile teve uma desarmonia social. Estão dizendo que a queda do PIB vai crescer 2 pontos percentuais a menos por causa dessa confusão que teve agora no segundo, já no final mais para o final do ano. Não tem um mês mais ou menos que começou a coisa lá. Então, a desarmonia social traz insegurança para o empresariado, porque isso significa que talvez ele não tenha empregado para trabalhar, que ele não tenha vendas, etc. Além da harmonia social, quando você distribui a renda, quem tem menos vai pagar menos e vai sobrar mais para ele, e quem tem mais vai pagar mais de imposto, né? Isso aumenta o consumo. Eu gosto de fazer uma conta simples. Se você pegar uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês e, de outro lado, 100 desempregados, essa pessoa que ganha 100 mil, ela vai gastar 50, 60, vai poupar. Né? Agora, se você tirar os 100 mil dela e dar R$1.000 para cada um dos desempregados, todos eles vão gastar os R$1.000. Então, quando você distribui a renda, o consumo cresce, porque o pobre gasta mais. E ele gasta mais não é porque ele não sabe poupar. Ele gasta Segundo mais... Paulo Guedes, é porque não sabe poupar, o ministro Paulo Guedes. Um comentário infeliz do ministro, que ele mesmo reconheceu né, depois. Mas o pobre gasta mais porque ele tem que sobreviver. Se você ganha R$1.000, você vai gastar os R$1.000, senão você não consegue sobreviver. Então, a distribuição de renda aumenta o consumo. Então, o empresário, no momento, está pagando um pouco mais de imposto de renda, mas, ao mesmo tempo, a empresa dele está vendendo e lucrando muito mais. Então, a distribuição de renda feita pela reforma tributária é importante. Então, ela é importante nessas duas pontas. E ela ainda contribui para diminuir o ímpeto inflacionário, que já está bem baixo, mas a gente não sabe como é que a inflação vai reagir depois que a economia retomar. Por enquanto que tem muito desemprego e capacidade ociosa nas empresas, a inflação está comportada. Mas eu não sei o que vai acontecer quando a economia retomar. Agora, Marco, nós vamos ter que pular uma parte aqui da minha conversa com você, que infelizmente eu fiz uma referência aqui grande à agenda do governo, mas eu vou para o final da nossa pauta, porque realmente o nosso tempo está acabando. E uma questão que se coloca é essa agenda liberal. Né? A escolha desse governo é de uma agenda... do ponto de vista de muita gente, ultraliberal. Não é? Como é que pôr as contas em ordem pode, assim, esse rigor no colocar as contas em ordem, as escolhas que o governo está fazendo, pode colocar em risco essa harmonia social no sentido de que pode prejudicar a vida de muita gente. Pode haver um desequilíbrio. Isso é possível? Você enxerga essa possibilidade? O rigor dessa agenda pode trazer consequências? Ou não? Ou nós podemos fazer esse modelo sem nos preocuparmos muito, quer dizer, o governo não se preocupar muito com digamos, a melhora na qualidade de vida das pessoas, né? E um modelo Chile não nos ameaça? Eu tenho reservas com relação a esse tipo de política econômica. Eu entendo que economia é demanda. Se as empresas não tiverem vendas, elas não vão produzir. O empresário não vai produzir sem ter vendas. Então tem que ter demanda na economia. E essa demanda gera produção, que gera emprego, que gera salário, que gera mais demanda. Um círculo virtuoso. Eu acho, mas é uma interpretação, ela não é consenso,
né? Mas tem uma parte da literatura e da academia e dos analistas, etc., que entende que é necessário o governo atuar pelo lado da demanda. E ele, ainda que não reconheça, né, está fazendo isso quando ele libera o FGTS, quando ele faz um 13º de Bolsa Família, quando ele baixa juros, como a Caixa Econômica tem baixado para financiamento residencial, que aí ele estimula a tomada de crédito e, portanto, demanda para a compra de casas. Então, o governo, de alguma maneira, está tentando atuar aí, embora se diga liberal. Mesmo que não esteja na cartilha, está fazendo. Mesmo que não esteja na cartilha, está fazendo, como tabelou o cheque especial. Né? Mas é falta de opção? Eu acho que sim. Eu acho que eles, meio que no desespero, falaram, vamos soltar o FGTS. Como você explica a liberação do FGTS, que é para dar demanda para as pessoas, se o governo diz que a única coisa que funciona é a oferta? Só deve atuar do lado da oferta. Então, isso está no discurso, mas não está praticando só uma atuação pelo lado da oferta. Ele tem estimulado. Então, no limite, ele está dando um jeito de estimular a demanda, né? Não é de uma maneira tenaz e agressiva, é tímida, né? Mas tem não funciona pouco... mais como um paliativo? Tem um paliativo tem aí. Estratégia Isso, de paliativo? tem um paliativo aí. Eu acho que é um bom termo, né? Então, no meu entender, a boa parte da queda da arrecadação do governo veio da queda da economia, né? Desculpa, boa parte da crise fiscal do governo veio da queda da economia. Quando a economia cai, o governo arrecada menos. Mas ele não pode gastar menos, ele não pode chegar para o aposentado e dizer, eu estou arrecadando menos, eu vou pagar só a metade da aposentadoria ou só a metade do salário do servidor público. Então, o gasto dele é rígido e a receita dele caiu. E, em parte, caiu por ele mesmo. Porque quando vem esse choque da Petrobras, no final de 2014, já após a reeleição, o governo anunciou que ia cortar 80 bilhões. E aí eu vou até aproveitar a oportunidade, porque eu tive, se não me engano, foi aqui na TV Assembleia e me foi perguntado, mas o governo não conseguiu fazer todo o ajuste fiscal que ele queria. Ele tentou, mas teve as pautas bombas e o Congresso boicotou e boa parte do ajuste fiscal não foi feito dessa corte de gasto. Se você é um empresário, né, e você já tem a queda dos investimentos, como eu disse, em 2014. E na sequência, o governo, por ver isso mesmo, diz, eu também vou cortar 80 bilhões, foi o que o Levy anunciou, que era o ministro da Economia da época, o empresariado parou. Mesmo que o Levy não tenha conseguido passar tudo no Congresso e passou só uma parte, só você anunciar que não vai gastar, como empresário, as pessoas preferem esperar. Não tem problema nenhum o empresário falar assim, vamos esperar 2 meses. O que eu não posso é fazer um investimento e dar errado. Por quê? Quando o empresário faz investimento, ele tem 2 opções. Ou ter lucro, ou ter lucro. Não tem outra opção. Se ele montar uma empresa e não der certo, o prejuízo é enorme. Ele não tem como voltar atrás e falar, me dá meu dinheiro de volta. Então, ele tem muito medo de fazer investimento e dar errado. Investimento que eu falo é isso, compra de máquina, equipamento, abrir fábrica, empregar pessoas, gerar renda na economia. Então, o governo fez isso, ele anunciou que não ia gastar e conseguiu cortar gastos. Depois fez o teto dos gastos. Tudo isso sinalizou para o empresariado, não vai ter demanda na economia. Então, agora, o teto de gastos continua funcionando. Continua. O governo diz que o Guedes prometeu zerar o déficit, mas conseguiu, de qualquer forma, reduzir em 60 bi. Né? Diz ele, as contas ainda vão sair. Sim, o que eu estou argumentando, e eu não tenho como provar isso, é que se não fosse essas políticas, a gente já tinha retomado. A retomada ela é cíclica. Né? E essa ciclicalidade não demora tanto tempo. Apesar das medidas, né? Não, essas medidas ajudaram a piorar, no meu entender. Tanto que na hora que você solta o FGTS em 2017 foi quando a economia volta a crescer. Você teve uma sorte ali, soltou o FGTS e as exportações dispararam em 2017. Só que esse aumento de exportações não depende da economia brasileira. Foi o mundo que cresceu e os preços das commodities voltaram a subir. E aí a gente cresceu em 2017 e saiu da crise, o crescimento negativo de menos 3,5% em 2016, em 2017 crescemos 1%. Então, você tem um estímulo de demanda ali, né, do FGTS e das exportações, e o governo atrapalhou colocando o teto dos gastos, no meu entender. Agora, igual a PEC, se ele está querendo, com essa PEC, tirar o dinheiro de gasto de consumo para fazer investimento público, aí eu acho correto. Uma coisa é você só não gastar e sair reduzindo, outra coisa é você realocar os gastos. É muito melhor o governo gastar com investimentos, em particular em infraestrutura, educação e saúde, do que com consumo, que é pagamento de funcionário, que é compra de material, etc. Né?
Então, o investimento em infraestrutura é muito importante, porque ele gasta, gera dinheiro na economia, faz girar, reduz custo das empresas, porque a infraestrutura fica barata, tá? E isso, inclusive, ajuda na distribuição de renda até. Então, Marco, sim. Muitíssimo obrigada. Infelizmente, o nosso tempo foi mesmo, mas foi um prazer enorme ter você aqui. Você fala da economia com uma clareza, liga os pontos e nos ajuda a pensar para frente. Muito obrigada. Para mim é um prazer, eu que agradeço. Eu conversei com o economista Marco Flávio da Cunha Rezende. Ele é professor do Departamento de Economia da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Nosso assunto aqui, 2019, como é que fica 2019? O PIB, o emprego, o crescimento, a perspectiva de crescimento do país em 2020, enfim, essa crise econômica que o país mergulhou há alguns anos, nós estamos saindo dela. Não tem respostas prontas, mas fizemos um bom sobrevoo aqui, o Marco fez um bom sobrevoo sobre a nossa realidade. E se você que está em casa quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site ou YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.